contávamos a história do Milagre do Sol. Ai, como é que foi? E meu pai dizia, filhas, foi uma coisa muito bonita. Os teus avós iam a Fátima com frequência porque constava-se que Nossa Senhora tinha aparecido lá. Foi no mês de maio e chovia muito. Oh, minha filha, aquilo foi uma coisa que não se pode contar. Era tanta gente, era um mar de gente. Hoje eu sei que eram mais de 70 mil pessoas, mas naquele tempo o meu pai chamava, era um mar de gente. Eu era pequenino, eu só podia olhar, eu só via casacos e chapéus. Chapéus eram os guarda-chuvas. De repente ouviu-se assim uma voz, olhem todos para o céu, olhem todos para o céu. E sabem, Nossa Senhora tinha prometido aos pastorinhos que havia de dar um sinal. E olhei para o céu e vejo o céu ao redor. Meu pai dizia ao redor, em vez de dizer à volta. Ao redor, ao redor, ao redor. E toda a gente olhava. Olha, tinha tantas cores, era tão bonito. Cidade do Nome de Deus de Macau, assim se chamou em tempos muito idos. Sobrevive a devoção. Ante a imponência de novos símbolos, mantém-se erguido o sinal que une uma minoria inalienável de todos os tempos da cidade. 4 católicos de Macau preparam-se para se juntar à oração mundial no Santuário de Fátima, na celebração dos 100 anos das visões e na canonização dos pequenos pastores Jacinta e Francisco. É a mais esperada viagem a Portugal para as irmãs Sheila e Felícia e para Fátima e o marido Chong Kok Va, antigo secretário da Segurança do Governo de Macau, convertido e batizado com o nome de Pedro. O momento é único, o anseio é grande. Estou ansiosa de chegar esse dia e que tudo vai correr bem. Me sinto mais perto dela, porque não, quando estou desesperada, estou tão emocionada, realmente. Eu sou muito contente, porque é a primeira vez, antigamente nunca fui. Eu fui a Portugal, mas não tinha oportunidade de ir a Fátima. Sinto-me protegido, né? E tenho paz, tenho sossego. E como é centenário, é um momento muito especial. Eu ouvi falar muitos milagres da Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. Neste pequeno pedaço do Extremo Oriente, no sul da China, entre muitos credos e gentes, resiste a grande devoção a Maria, Mãe de Deus, aparecida em Fátima. Nós casamos na Igreja da Nossa Senhora Fátima. Eu fui batizado na Igreja da Nossa Senhora de Fátima, na Tamanini Barbosa. Por isso, minha mãe dava-me este nome, disse que a Nossa Senhora é minha madrinha. O meu nome é Maria de Fátima. Quando era pequena, eu sempre fiquei doente. E a minha mãe pôs a água da Nossa Senhora na minha cabeça e faz sinal da cruz. E na minha casa eu tenho uma grande estátua da Nossa Senhora também. Por isso eu gosto muito da Nossa Senhora de Fátima. Esta é mais difícil, mas eu vou acender esta.
Anualmente também a Nossa Senhora vai do bairro, isso chama-se, quer dizer, de um bairro para outro, ou de uma casa para outra, para fazer 9 dias de novena em português, que depois da novena costumava ter umas bebidas e uns bolinhos. Essa é a mais antiga de todas as fotografias, porque nós éramos muito pequeninas. Até o meu irmão, o Lano, andava ao colo da minha mãe, tão pequenino. Portanto, 7, 8 anos de idade, eu falo por mim, e então a Nossa Senhora já andava de casa a casa. Durante 9 dias é uma novena, depois os vizinhos iam à nossa casa, e a casa nossa e as outras pessoas que quando têm a Nossa Senhora em casa, e depois no último dia o padre vem para fechar a novena. A tradição de transportar de casa em casa a Senhora Peregrina manifestou-se desta vez de forma mais abrangente. Afinal, celebra-se o centenário das aparições de Fátima. Por sugestão de macaenses leigos, a imagem da Virgem Maria andou solenemente entre louvores e orações. A Senhora, durante o ano, se isto é, do ano passado, 2016, de maio, até este ano, percorrer das 12 igrejas mais importantes, claro, incluindo as 7 ou 8 paróquias. E a Senhora percorreu essas diversas igrejas no sentido de lançar dentro da comunidade e das pequeninas comunidades paroquiais ou eclesiais o maior sentido desta celebração de Fátima. A Senhora é padroeira de Macau. Na Sé Catedral, a representação é clara. Dom José Lai, bispo emérito, recorda os tempos difíceis que trouxeram à diocese a imagem da Mãe Protetora. Em 1942, o Papa Pio XII fez uma consagração de toda a humanidade e toda a Igreja ao coração imaculado de Santa Maria. Foi assim que o nosso bispo, Dom Ramon, disse: nós devemos fazer isso. Logo, por isso, agora veio aquela estátua. Ele mandou vir de Portugal, creio que depois é de Porto também, talvez. Depois também fez a consagração solene para consagrar toda a Diocese de Macau ao coração imaculado de Maria. Foi no dia 13 de maio de 43. Este foi uma história dessa coisa, foi assim, mais ou menos. E é rainha do mundo
Eles fizeram assim, rainha do mundo, mãe de Portugal, amparai para Macau, porque naquele tempo era muito difícil, tempo de guerra, sino-japonesa. Já se fez muitos milagres, portanto que chama-se Terra Santa aqui em Macau, porque Nossa Senhora tem amparado Macau, sobretudo quando foi da guerra. A minha mãe falou muito quando foi da guerra dos chineses com os japoneses, também afetou Macau. E segundo consta, aquilo que a minha mãe contou, Nossa Senhora apareceu numa das montes, ali perto, não sei, perto da TDM. Monra. Não sei se é ali ou é mais perto daquela da... Portas do Cerco. Portas do Cerco. Nossa Senhora apareceu, abriu o manto e apanhou as balas todas. Quer dizer, apanhou as balas. Não são os fiéis que viram, mas são os próprios chineses. Os pagãos, pronto, os chineses. O culto a Maria em Macau vem do período quinhentista, quando aqui se estabelecem os primeiros missionários. Da mesma época, surgem as primeiras congregações. O início da congregação mariana está muito ligado à Companhia de Jesus, e a primeira congregação, a primeira de todas, foi feita em Roma em 1584. Portanto, chega já um tempo depois, e como sempre é laical, mas acompanhada por padres da Companhia de Jesus. Chegam depois os padres dominicanos, que deixam a adoração à Nossa Senhora do Rosário e a Igreja de São Domingos, referência da comunhão macaense. Pelo tempo fora vão surgindo várias congregações marianas. Fátima é a última e chega 12 anos depois das aparições na Cova da Iria. Foi a Fátima, Fátima como seminarista, depois como padre, né? Creio que aquela aparição nossa na Fátima foi sempre uma grande notícia para Macau também, mas durante muito tempo não podia fazer esta devoção, digamos, oficial pública, só até 1929, porque foi aquele ano em que a Santa Sé anunciou que esse o facto da aparição de Nossa Senhora Fátima é uma coisa verdadeira. Por isso, logo em Macau já primeiro, em dia 13 de maio de 1929, começou já esta devoção nossa até agora, até não sei quanto tempo. A devoção à Senhora une no mesmo propósito Zinha e Florinda Chan, antiga secretária da Administração e Justiça do Governo de Macau. No centenário de Fátima, encontram o grande momento para demonstrar a imensa afeição e dedicam-se à organização das celebrações na cidade. Eu comecei a ter devoção à Nossa Senhora de Fátima quando era pequenina. Meu pai foi sacristão desta igreja de São Domingos, mais de 50 anos. Eu lembro-me tão bem, todos os primeiros sábados, todos os dias 13 de cada mês, éramos muito atarefados a preparar a igreja. Nessa altura não tínhamos guardas, não tínhamos pessoal de limpeza, éramos nós. Ainda bem que nós somos 8 irmãos, somos muito, e éramos nós que limpávamos os bancos, o meu pai preparava as flores, limpávamos os vasos. Portanto, e essa devoção vinha através do meu pai. Aliás, do tempo da minha avó, porque a minha avó foi sacristã desta igreja também, porque já há gerações. A minha família toda são devotos da Nossa Senhora de Fátima. Havia rádio em Macau, agora não me lembro o nome da estação de rádio que estava em cima dos Correios, depois era Vila Verde, aquela confusão toda. E às 9 da noite tinha sempre a reza do terço. E nós em casa, era sempre incutido os meus pais, olha, pode ter muita coisa, chega aquela hora, para tudo. Toda a gente de joelho, à frente do altar de Nossa Senhora de Fátima, e rezamos todas as noites em família o Santo Terço. Um grande amor dos católicos de Macau, chineses, portugueses, macaenses, portanto, filipinos,
Mas realmente as pessoas têm um grande amor à Nossa Senhora de Fátima. Acho que a Nossa Senhora está contente, mas também foi um momento em que nós conseguimos unir os católicos de Macau para este objetivo, para a celebração e mais prepararmos-nos espiritualmente nesta formação para ver o que é que Nossa Senhora nos pediu no dia 13 de maio de 1917 aos 3 pastorinhos. O que é que nós temos que fazer? É só trabalho? É só organizar? É só correr de um lado para o outro e preparar as coisas por fora? Não. Temos que preparar esta sensação espiritual, interna, para percebermos bem a imagem de Nossa Senhora e fazermos o que ela quer de nós. No meu dia a dia, muitas das vezes, isto é o ponto principal, especialmente quando estou a trabalhar as atividades da Nossa Senhora. Também surge um problema, este problema é tão sério, como é que eu vou resolver isso? Nem sempre eu consigo logo apanhar o padre Siqueira, não é? Há coisas que têm que ser resolvidas logo, tomar logo uma decisão. Se pronto, eu quando me acontece isso, ponho sempre as coisas de lado, logo se vê. E de repente faço uma coisa, de repente sinto mesmo qualquer coisa a dizer. E é verdade, pode ser resolvida desta maneira. E depois de resolver, eu digo a mim mesma, mas porquê é que eu fui tão estúpido, não soube resolver isso, não pensei neste problema, que era uma coisa tão certa, tão fácil. E tem-me acontecido muitas vezes isto. Para mim, é a Nossa Senhora, a iluminação da Nossa Senhora. Eu nunca tomei consciência da importância de Fátima até ao dia em que vim com um colega meu indiano em Paris, portanto, ele veio comigo a Lisboa e a primeira coisa que ele disse que queria visitar, independentemente da beleza da cidade de Lisboa e tudo o resto, a primeira coisa que ele disse que queria visitar era Fátima. E pronto, eu lá o levei a Fátima e foi quando chegámos a Fátima que eu percebi que Fátima não é uma coisa portuguesa, é global, portanto é uma coisa que tem impacto, digamos assim, na Igreja toda, na Igreja a nível mundial, portanto, e efetivamente, e não é apenas por causa do segredo, é porque efetivamente todos os peregrinos o fazem movidos por um desejo de conversão, de com Maria, de converter a sua vida a Jesus Cristo. Para todos, a visita à Fátima vai carregada de significado. A bagagem dos peregrinos transporta não apenas a fé mais íntima, mas a devoção de fiéis das igrejas de Macau. Nas malas, Sheila e Felícia levam rezas e pedidos à Senhora de Fátima. Há muitas fiéis da Igreja da Sé que pediu para acender velas, rezar por eles, etc. Sim, a minha mãe, especialmente, que ela já está com uma idade bastante avançada. Quando ela soube que nós íamos a Fátima, a primeira reação dela é pôr vela e rezar por ela. Em Hong Kong, no aeroporto, o casal Chong junta-se à comitiva de peregrinos. Todos os anos, católicos da região vizinha partem em excursão ao encontro de cidades santas. Desta vez, embarcam numa viagem única. Este ano é especial e importante porque caiu o centenário das aparições. We are Catholics and so we are joining the 100th anniversary of the apparition of Mary there. Total são 30 pessoas, peregrinos. Well, I think that will be a very valuable experience to share, particularly at the just 100 years anniversary for the appearance of Our Lady. First, that is the first point.
Second point, we're able to see the Pope again. Last year we saw the Pope in Rome, and we do hope that we can just see him face to face. Well, I guess Mary wants us to be prayerful, to thank God and to be friend to all the people on earth and peace. Para que na guerra tudo corra bem com todo o povo. Tudo bem para Macau e os cidadãos e tudo bem para o mundo. So we do hope that reconciliation and cooperation. That's our sincere wish. You know, all the way along, and for various reasons, the distance between our brothers and sisters in Christ in mainland China with the universal Catholics is quite remote, frankly speaking. We just want to draw the distance nearer. That is our sincere hope. We have our wish, but the wish is ours, but to achieve from above. From above, yes. Do céu esperam a reconciliação com os irmãos da Grande China. Há sinais de aproximação, mas por enquanto não passa disso. Sinais. Macau e Hong Kong respondem diretamente à Santa Sé, mas não Pequim. Com votos e orações, os peregrinos embarcam. Em Macau, onde as missas se celebram em português, chinês e inglês, ficam mais de 30 mil católicos, entre eles as congregadas de Nossa Senhora de Fátima e membros de outras congregações que têm mantido o legado. É um ano especial e os preparativos para as celebrações do centenário adquirem uma importância ímpar. É uma grande graça para mim porque eu posso fazer parte da equipa que transporta o Andor. É muito especial porque acho que com isto eu posso ficar mais perto da Nossa Senhora, embora seja fisicamente, mas espero que tanto o meu coração como em espírito possa ficar mais perto dela. Eu acho que foi uma grande graça de Deus me ter concedido esta oportunidade e acho que para mim mesma, pessoalmente, eu acho que é uma honra para eu. É uma honra para mim ter esta oportunidade de poder dedicar-me mais à Nossa Senhora e servi-la, especialmente ainda neste centenário, porque o próximo centenário já eu cá não estou, né? Para os maquenses, para a comunidade em geral católica, ela é a nossa mãe. Ela tem nos guiado muito. É por isso que todas as novenas, todas as festas de Nossa Senhora são sempre participadas, muito participadas. Rezamos o terço, fazemos aquilo que Nossa Senhora nos pede e queremos a nossa santificação também através das mensagens dela. Eu vou lhe dizer, quando eu recebi a notícia da canonização de Francisco e da Jacinta, com a presença do Santo Padre em Fátima e a cerimônia no dia 13 de maio, eu fiquei tão contente, alegria, eu fiquei tão emocionada, agora a falar também fica assim, que me vieram as lágrimas. Ai, como assim? Para mim, isto foi muito importante. E há um outro ponto que acho muito essencial, que é o reconhecimento da Igreja, que passa a ser um evento de elevada importância a nível mundial sobre as aparições de Fátima. Que na altura, quando os miúdos, os pastores eram, tantas dúvidas se levantaram, os miúdos sofreram muito. Porque o meu pai também contou que os pastorinhos diziam que os pais batiam na Lúcia, batiam-lhe muito, e depois não acreditavam neles, depois iam da Lúcia para os da Jacinta, e o meu pai dizia que os meus avós iam falar com os pais da Jacinta, a ver se era verdade ou não. E eles diziam, eu não sei se é verdade, mas coitadinhos, eles são tão inocentes, certeza que se passou alguma coisa diferente. A canonização não é uma decisão de um Papa, não é uma decisão de um dicastério romano, mas é o dar voz àquilo que é o sentir da Igreja toda, de olhar para aqueles que são os videntes de Fátima
como modelo de santidade? É muito natural, né? Porque são dois pequenos, mas eles sabem, vivem muito bem a sua vida, cumprindo aquela mensagem de Nossa Senhora de Fátima, até a morte. Isso foi importante. Não importa que idade tem, importa como é que foi viver intensamente aquela mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Eles viveram. Portanto, nós já disse a Lúcia, eles, Jacinta e Francisco, vão partir primeiro, depois você fica no mundo para anunciar essa mensagem. Assim foi, né? Não venham cá dizer que o meu pai estava a inventar. O meu pai contava-nos com um realismo tal que eu mais tarde fui lá com os meus pés em pessoa e testei, provei, eu tive a certeza absoluta que aquilo era tudo verdade, portanto não se inventa. Todos esses episódios são aquilo que nós chamamos, nós teólogos, revelações privadas. Ou seja, porque aquela pessoa que fez aquela experiência fê-la de uma maneira que a transformou, que a marcou e que é capaz de dizer a outros. Agora, eu posso convencer-me ou não daquela experiência, isso não invalida que eu tenha mais ou menos fé. Aquilo que eu não posso dizer, que me recuso a acreditar, é a revelação, a plenitude da revelação em Jesus Cristo. Essas revelações privadas podem ser fecundas, não ser fecundas, e no concreto, por exemplo, do caso de Fátima, eu posso ser muito cético, mas quando eu vejo os frutos de conversão, quando eu vejo a quantidade de pessoas que, por causa da mensagem de Fátima, por causa de outros que assumem e vivem a mensagem de Fátima, mudam de vida, portanto, os tais frutos da conversão, quer dizer, o meu ceticismo, se calhar, começa a vacilar um pouco. Há por aí Fátima desmascarada e desmascarada Fátima desmascarada, e depois acho que houve umas assinaturas para contradizer a vinda do Papa a Portugal, e há muitas coisas, por amor de Deus, milhões de pessoas a acreditar, não andam todas desinteligentes. Ao encontro de Fátima, Coimbra é paragem obrigatória para os peregrinos que partiram de Macau e de Hong Kong. Querem conhecer o Carmelo de Santa Teresa, onde se recolheu a irmã Lúcia, única sobrevivente das 3 crianças que viram a senhora, a testemunha que passou a mensagem ao Papa João Paulo II. Entre o sol e a chuva, há tempo para rezar. Depois do credo, a história. O memorial da irmã Lúcia revela a vida da pastorinha desde o tempo das aparições. Eleva-se a vontade do compromisso com Fátima. A viagem prossegue com ânimo. Exactly. Blowing to greatness the trees on the hill. Spirit of God in the finger of morning. É a primeira vez que eu fico na Coimbra e eu sou muito contente porque amanhã tenho a oportunidade de ver o Senhor Papa. Achar feliz, né? Porque tenho oportunidade, caiu o centenário das aparições, Boa Fátima, é uma oportunidade muito importante, especial. Este ano estão à espera de 1 milhão de peregrinos. 1 milhão. Vamos lá ver. O essencial é correr tudo bem. Ver o Papa. Um Papa tão estimado
O Papa, quando é que chega a Portugal? Deve Chega chegar hoje? amanhã, acho Amanhã, eu. dia 12? Blow till I be the breath of the Spirit blowing in me. Aclamemos a uma só voz. Jesus, Eucaristia, vós sois a ressurreição e a vida. A luz em Fátima é de manhã. Sheila e Felícia recolhem-se atrás do santuário. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Em breve haverá missa celebrada em cantonês. Será a primeira no santuário para estes peregrinos. Uma troca de último momento leva-os para a capela de São José. We were told originally it's held in the chapel of apparition, and then it started to change to the chapel of St. Joseph. That's why chapel of apparition is over there at the end of the basilica. I remember now. So St. Joseph, yes, it's on that side. Exactly. Yeah. A tarde começa. Espera-se o Papa. A multidão acumula-se na praça do santuário. No mar de gente, perdem-se de vista os nossos peregrinos. São centenas de milhares, talvez 1 milhão, dizem. Chegam de todos os lados, de muitos mundos. Inúmeras nações aguardam o pontífice. Esperam pela mensagem de mudança, de paz, um milagre talvez. E aterra o avião que traz o Santo Padre. A emoção é contagiante, difícil de suster. Francisco, o peregrino da paz, faz uma breve passagem pelo santuário e deixa em português a primeira oração na capelinha das aparições. Faz-se silêncio.
Salve Rainha, bem-aventurada Virgem de Fátima, Senhora do Coração Imaculado, qual refúgio e caminho que conduz até Deus, peregrino da luz que das tuas mãos nos vem, dou graças a Deus Pai, que em todo tempo e lugar atua na história humana. Retira-se o Papa para voltar de noite à procissão das velas. São esperadas 700 mil pessoas. Recolhem-se também os peregrinos. A noite será iluminada com o calor das chamas e da fé. Haverá mais emoções. Por agora, fica a devida pausa. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. É como um fogo no coração. Quando vi o Papa, fiquei muito contente, até chorei. Eu senti uma alegria tão grande, eu vi-o passar, eu perdi as estribeiras, comecei a gritar, Papa Francisco, eu parecia uma maluca. Eu acho que valeu muito a pena, valeu mesmo a pena, apesar de estar muito cansada. Em Macau é o grande dia. A imagem da Rainha do Mundo, vinda de Portugal para amparar a cidade, em breve receberá a coroa benzida especialmente para este centenário. As congregadas de Nossa Senhora de Fátima aguardam a Eucaristia solene na Sé Catedral. Será presidida pelo Bispo de Macau, Dom Stephen Lee. À espera estão também membros de outras congregações que ajudarão a transportar o andor com a imagem peregrina da Senhora. A igreja está repleta de fiéis. Do lado de fora da Sé, reúnem-se centenas de pessoas. Chega o bispo, entre sacerdotes, missionários e acólitos. Ecrãs à porta da igreja ajudam a acompanhar os ritos da cerimónia. A Senhora é coroada com a bênção de Dom Stephen Lee. Todos os anos, a procissão parte da igreja de São Domingos, mas este ano é diferente. Este ano é excepcional, com estes aspectos mais solenes,
e de mais participativos, inclusive da própria diocese e da comunidade cristã, onde a grande maioria é chinesa atualmente, tem um grande grupo de língua inglesa baseado no grupo filipino e, obviamente, a comunidade macaense, que é aquela que tem mantido a tradição. E, portanto, há aqui uma evolução mesmo eclesial, no sentido de vida de igreja, que é devagarinho a comunidade macaense, portuguesa, a passar claramente para toda uma visão mais universal da nossa própria diocese. Termina a Eucaristia solene em Macau. Já o sol se pôs. Leva 7 horas de avanço relativamente a Portugal. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Em Fátima, vai alta amanhã do dia 13 de maio. A multidão está reunida para o auge do centenário, a canonização de Francisco e Jacinta. Na homilia, o Papa lembra o exemplo dos pastorinhos, o sentimento da presença divina em suas vidas com que superaram contrariedades e sofrimento. Deixa a mensagem de esperança e de paz para toda a humanidade. Entre os muitos milhares de acenos de despedida, o Papa Francisco parte do santuário. No meio da massa compacta de crentes, voltamos a perder de vista o grupo de peregrinos de Hong Kong. Mas vimos a bandeira da China, a lembrar os católicos do país, divididos entre Pequim e a Santa Sé. Estima-se que sejam mais de 10 milhões, talvez mais que a população de Portugal. Portugal que espalhou missões pelo mundo e deixou em Macau o catolicismo e a devoção a Fátima. O pequenino Macau é, sem dúvida nenhuma, a tal plataforma ou um centro onde dimensões de vida que não são tão claras na China, no interior, no primeiro sistema, como o sentido dos povos, das religiões e das culturas, manifesta um princípio importante na vida de uma sociedade, de um país, como a China, mas só Macau dá esse exemplo mais direto. Apesar de representarem pouco mais de 5% da população, os católicos de Macau são fervorosos e refletem muitos séculos de convivência e tradições que têm resistido a diferentes credos e tempos. Nós somos responsáveis de transmitir, mas como transmitir? Não é só por palavras, porque as crianças agora só ouvir histórias não chegam, mas por obras, pelo nosso testemunho, pela nossa vida e transmitirmos essa mensagem e esta devoção de Nossa Senhora de Fátima, que é tão querida aqui pelo povo de Macau, vamos passar para gerações mais novas, gerações para gerações. Eu ia sempre à procissão com os meus pais. A minha mãe levava-me. E naquela altura a procissão saía daqui, Largo do Senado, parava o trânsito todo. Largo do Senado, chegava aos Correios, virava à esquerda para a Avenida Almeida Ribeiro, chegava ao Banco Nacional Tramarino, virava à direita, Rua de Praia Grande, Avenida República, até subir até a Penha. Sai a procissão da Sé Catedral. Aos ombros das congregadas, o andor com a imagem peregrina da Senhora, que vai percorrer a cidade até à Ermida da Penha.
Antes de subirem a colina, os homens congregados irão substituir as mulheres no transporte do andor. O ano do centenário adorna ainda mais a tradicional procissão. 3 crianças encenam as figuras dos pastores de Fátima. As escolas de Macau juntam-se ao ritual mariano. Entre crentes, turistas e curiosos, mais de 3.000 pessoas seguem a procissão. Muitas vêm da China continental, de Hong Kong, do Japão, da Coreia, Malásia e Filipinas. O momento culmina na Ermida da Penha, onde é colocada a imagem da Senhora. Terminam as celebrações do dia 13 de maio, mas continua Fátima. No santuário, já despido da imensidão de gente, pelo mistério da fé, revelam-se promessas e penitências. Mistério da fé. Reencontramos os nossos peregrinos. O melhor no mundo para mim, tanto a chegada do Santo Padre, como a missa de ontem, aqui presidida pelo Papa, gostei muito. Sentia qualquer coisa que ardia no meu coração. E não, é inexplicável. Uma pessoa sai daqui mais crente, porque viu com os próprios olhos tudo o que se passou ao nosso redor. Realmente é muito emocionante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o Here, it is really a sacred place. And when we actually just came here, for the past few days, we felt some kind of feeling of harmony, a feeling of unity with brothers and sisters in Christ. Irrespective of races, irrespective of nationalities, we are brothers and sisters. We feel like at home. I feel very touched, especially just as I say, when saw Pope here, and then the most touching moment is when he's going to leave. Everyone seems so missing, and then everyone wave the handkerchief
So touching. You feel different nationality people, but with one hope, one aim, and everyone trusts in God, and of course, trust the Pope. Foi o primeiro centenário. Ficará para os idos de Fátima com os novos santos da Igreja Católica e as imagens de júbilo. A oração prossegue. Lírio alvíssimo da Santíssima Trindade, rosa vermelha brilhante de felicidade celeste. Tu és maravilhosa, és transparente como o sol, és maravilhosa e abençoa-me a mim e toda a gente. Portanto, Nossa Senhora para mim é a mãe que eu não concebo, mas que imagino. Estou ansiosa por vê-la.